Olá, meu tucunaré pasteurizado, tudo bem com você? Como é que passou de semana? Ficou uma semana sem me ver, né? Ficou uma semana sem me ver, chorou muito. Chorou no banho? Fica triste não. Papai voltou. Bom, então vamos lá. Você já parou pra pensar na sua aposentadoria? Se não, vamos pensar um pouquinho hoje? Solta a vinheta, Clara! Bom, você que é jovem como eu, sim, eu ainda sou jovem. Não tão jovem quanto outros jovens, mas ainda sou jovem. Você já parou para pensar na sua aposentadoria? Você já parou para pensar que um dia você vai estar velho? Você não vai ter mais aquele vigor de quando você tinha 18 anos, enchia a cara, depois chegava às 6 da manhã e às 7 horas já ia trabalhar porque você é jovem. Já parou para pensar sobre isso? Se não, eu acho que seria interessante você começar a pensar. Por quê? Porque a gente vai envelhecer. Além da questão, claro, de envelhecer com saúde, para você poder aproveitar melhor a sua velhice, essas coisas todas, que eu não vou entrar no mega, afinal não sou da área de educação física, nem da área de saúde. Vamos pensar na parte financeira. A aposentadoria, em tese, ela deveria ser um momento agradável, quando você já juntou dinheiro ao longo da sua vida e agora você não tem mais tanta preocupação em eu tenho que trabalhar. Claro, tentando ter algo que eu goste de fazer, mas com o objetivo de ter uma renda. Agora eu posso mais me preocupar em fazer coisas que vão ser prazerosas, coisas pro meu lazer, por exemplo. Furtado, mas a vida a gente não sabe quando ela vai acabar, a gente não sabe o dia de amanhã. Cara, esse é um pensamento um tanto quanto assim, meio burro, né? Porque ninguém garante que a vida não vai acabar amanhã, mas também ela pode não acabar. E aí? Se ela acabar amanhã, azar, mas muito normalmente as pessoas duram muito tempo. Prazo de validade de uns 70 anos em média. Então eu acho interessante você começar a pensar na sua aposentadoria. Furtado, mas eu vou deixar de viver o momento? Não, pensar na aposentadoria tem a ver com planejamento financeiro. Se você se planeja para aposentar, você consegue fazer coisas hoje e ter uma aposentadoria boa no futuro. Bom, feita essa reflexão, vou começar a explicar um pouquinho sobre previdência pública primeiro, aquela do INSS, a previdência social. Você já parou para pensar em qual que é o objetivo dessa previdência? Muito provavelmente não. Acredito que não. Beijos, Débora. Mas isso é normal. A maioria das pessoas nem sabe qual é a real finalidade dela. A previdência social, pessoal, ela não tem o objetivo de lazer. O que eu estou chamando de lazer? A previdência social não é para você falar assim, poxa, minha previdência tá pouca, eu nem consigo viajar mais para a Europa, porque antes eu conseguia viajar para a Europa. Não. Qual que é o objetivo da previdência dada pelo governo? O objetivo dela é garantir que você consiga subsistir. Nem sei se essa palavra é exatamente. Mas ele quer que você quer te garantir o quê? Que você tenha dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para poder tentar comprar alimentos, para poder se locomover, comprar remédios, para sua subsistência, para sua parte básica. Sabe aquela pirâmide? Eu nunca lembro o nome do moço da pirâmide, mas aquela pirâmide que fala assim, sobre as suas necessidades, as básicas, depois vai subindo até as necessidades mais específicas de lazer, por exemplo. Essa previdência, a previdência social, ela não tem o objetivo lá do topo da pirâmide, ela tem o objetivo de te garantir o básico. Furtado, mas tem gente que consegue. Sim, tem gente que vai conseguir ter algumas camadas acima, porque a previdência não é um valor igual para todo mundo. E tem gente que infelizmente vai ficar um pouco abaixo, ou essa base não vai estar tão completa. Eu não vou entrar nesses méritos, até porque, infelizmente, é uma realidade e a gente tem que aprender com ela e tentar diminuir ela o máximo possível. Mas agora, Furtado, você falou que não é para o lazer, e aí, como é que eu faço? Quer dizer que eu aposentei e vou só subsistir, não vou ter nada? Aí é que tá. Para isso que vem a previdência complementar, ou previdência privada. Vou primeiro explicar o que seria essa previdência privada, na essência, que é uma previdência extra que você paga na mesma lógica que você paga a previdência social. Você paga um valor lá baseado no seu salário e quando você for aposentar você tem essa renda da previdência privada, tá? Furtado, ela é boa, ela não é boa? Olha, depende do seu nível de conhecimento. Eu particularmente não gosto porque eu entendo que eu consigo fazer a minha própria previdência privada, investindo aos pouquinhos, investindo em renda variável, investindo em outros tipos de rentabilizações. Mas você não tem muito conhecimento, você quer uma coisa mais segura, talvez seja interessante. O importante, pessoal, é igual você fala, pesquise e tente entender um pouco mais sobre ela. Mas existe um cenário que eu recomendaria todo mundo a fazer, que é a previdência complementar fechada. E normalmente algumas empresas grandes, elas possuem a previdência que elas dão para os funcionários, que em alguns casos, normalmente assim, você paga R$100 e a empresa te dá mais R$100
para a sua previdência. Numa situação como essa, eu considero super vantajoso, porque você vai pensar, é basicamente como se fosse um investimento que te dá 100% de rentabilidade ao mês. E você não vai ter isso em lugar nenhum. Então, basicamente, isso é a previdência privada. Mas, é igual eu coloquei. No meu caso, eu não tenho previdência privada. Eu faço a minha própria previdência. Eu tenho meus investimentos que eu comecei, à medida que, assim que eu arrumei emprego, colocando algumas coisas lá e estou guardando com o objetivo de ter uma renda extra na hora que eu me aposentar. A previdência social, objetivos básicos, base da pirâmide. Não é uma coisa para você ter luxos, vamos colocar assim. Previdência privada, complementando a sua renda para você ter lazer, para você ter luxo, para você poder viajar para o exterior ou coisas do tipo. Fazer a previdência privada ou não, fica a seu critério. Agora vamos pensar nas estratégias. Ô Furtado, mas como que eu faço se eu não quero fazer previdência privada, eu quero eu mesmo fazer os meus investimentos? Você tem que pensar o quê? Previdência você vai colocar durante um período muito grande. Você está sujeito a muitos riscos. Exemplo, uma empresa que agora vale muito, pode ser que daqui a 10 anos ela quebre. Pode ser que daqui a 15 anos ela quebre. Então você tem que sempre buscar empresas que sejam o mais sólidas possível. Por exemplo, setores mais sólidos, que não tem tanta variação, que eles não têm tantos problemas, assim, interferência de algumas situações. Exemplo, eu particularmente gosto muito do setor bancário. Porque eu entendo que é um setor mais sólido. Tem gente que vai falar assim, para mim um setor mais sólido é um setor alimentício, porque sempre as pessoas vão precisar de comer. Tem gente que vai falar assim, o setor sólido é empresa de monopólio estatal, tipo Petrobras, CEMIG, porque essas empresas não têm concorrência, então elas sempre vão existir. Vai de acordo com a sua estratégia. Qual tipo de empresa você vai investir ou não. Furtado, mas tem que ser só empresa? Não, você pode investir em CDB, em fundos de investimento e outros tipos de rentabilidade. Agora, a coisa mais importante, principalmente pois você vai estar colocando seu dinheiro num grande período de tempo. Lembre-se de tentar, pelo menos, igualar a inflação. Por quê? Não adianta nada você ir colocando dinheiro, a inflação, lembra daquela situação que eu sempre coloco. Seu dinheiro está aqui, a inflação está aqui. Seu dinheiro vai aumentar, mas o poder de compra dele, a inflação vai diminuindo. Imagina, por exemplo, você falar que tem R$1 milhão hoje e R$1 milhão há 100 anos atrás. 100 anos atrás não, no caso não tinha, né? R$1 milhão em 1997, quando o real foi lançado. Quem tinha R$1 milhão em 97 tinha um poder de compra muito maior. Imagina daqui a 30 anos R$1 milhão. Será que vai ter o mesmo poder de compra que tem hoje? Muito provavelmente não. Então você tem que ter um rendimento que venha a ser pelo menos igual à inflação para você não perder o seu poder de compra. O importante que eu quero passar para vocês principalmente façam uma previdência. Preocupem-se com a sua previdência. Não fique refém só do governo. É uma opção sua? Sim, mas eu recomendo que você não fique refém do governo com a previdência social. Ela é importante? Sim, ela tem uma função muito importante. Mas você não pode ficar refém apenas dela, tá? Você tem que ter outras fontes de renda para poder se garantir, para poder ter menos riscos no futuro. Eu espero ter ajudado um pouquinho a você pensar um pouco mais sobre a sua previdência. Esse é um assunto muito grande, daria para fazer um curso de 50 horas só falando sobre previdência, como fazer aposentadoria e esse tipo de coisa. O que eu queria aqui era só deixar uma base, um início. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o assunto, deixa aqui já a sua sugestão. Eu sei que ninguém nunca coloca, mas eu tenho fé no Pai que uma hora alguém vai dar uma sugestão aqui. Então é isso, um abraço, um beijo e até a próxima.